Hello, make yourself at home! Hoje nós vamos aprender como formar frases em inglês e como funciona o presente simples no inglês, ok? Primeiro de tudo, as frases elas têm uma fórmula, que é pessoa, ação e complemento. Pessoa, ação e complemento. Em português a gente chama isso de SVC, sujeito, verbo e complemento. É a mesma regra que a gente tem em português, mas no inglês ela é um pouquinho mais rígida, porque toda frase tem que ter uma pessoa, uma ação e um complemento. Em português a gente tem o que a gente chama de sujeito oculto, né? Gosto de maçã. Eu não falo eu gosto de maçã, eu falo gosto de maçã. Onde está a garrafa de água? Tá ali. A gente não fala ela está ali, a gente fala está ali. Em inglês não existe esse sujeito oculto, então eu sempre tenho que falar a pessoa. Então, relembrando quais são as pessoas do inglês. Então, as pessoas do inglês são essas aqui. I, you, he, she, it, we e they. Ou então a gente pode falar um nome, por exemplo, o sapo, o bolo, a sala, pode ser qualquer coisa. Assim, eu falo pessoa porque é mais fácil de você entender, né? Que é o agente da frase, mas pode ser qualquer objeto, pode ser uma garrafa de água, pode ser um livro. O livro, a famosa frase The book's on the table. Quem é a pessoa da frase? É the book. O livro é a pessoa, é quem está fazendo a ação, que é estar em cima da mesa. Né? Então, essas são as pessoas. I, you, he, she, it, we e they. Ou então o nome, né, da pessoa ou do objeto em si. Essa é a pessoa. Então, sempre que eu for falar uma frase, eu tenho que colocar a pessoa. Não existe, lembrando que não existe sujeito oculto no inglês, ok? Eu nunca vou ocultar a pessoa. Muito bem, passando para o próximo, que é a ação. A ação, também conhecida como verbo, que pode ser uma ação passiva ou uma ação ativa. No caso, uma ação ativa seria correr, andar, pegar, né? São coisas que são obviamente ações, né? Você faz algo para isso ocorrer. Mas existem ações passivas que são estar, ser. Você não precisa fazer nada para você ser alto, para você ser baixo. Então, é uma ação passiva. Os verbos no inglês, eles sempre vão vir com essa partícula aqui antes deles. To. Então, você sempre vai ver, ao invés de drink, você vai ver to drink. Ao invés de eat, você vai ver to eat. O verbo to be. Ao invés de sit, você vai ver to sit. E esse é o formato inflexionado do verbo, ou seja, é o formato natural, a forma original do verbo. Sentar, comer, beber, fazer, andar. To eat, to sit, to walk. Esse é o verbo sem estar conjugado. Quando eu coloco ele numa frase, geralmente ele vai estar conjugado. Às vezes eu posso falar, eu gosto de ir no supermercado. Nesse caso, a gente usa o to, porque o verbo ele não tá flexionado. Eu gosto de ir. Então, I like to go. To go. Mas quando eu vou flexionar, que em português a gente tem eu sou, tu és, ele és, nós somos, vós sois e eles são. Em inglês é tudo muito mais simples, é só você tirar esse to. Quando você elimina o to, você tá flexionando o verbo. Então, to drink, I drink, eu bebo. You drink, você bebe. We drink, nós bebemos. Só que existe uma particularidade quando a gente fala no presente do indicativo, no presente simples, né? Que é o he, o she e o it. O he, o she e o it, eles sempre, quando estiver no presente simples, eles sempre vão ser seguidos de um verbo no plural.
E o que isso significa? Ao invés de falar he drink, eu vou falar he drinks. Ao invés de falar he walk, eu vou falar he walks. Então, com he, she ou it, o verbo ele vai sempre vir no plural, depois de he, she ou it. Então, decora isso. He, she ou it, verbo no plural. He, she ou it, verbo no plural. Depois, pessoa, ação, complemento. O complemento é o que vai complementar esse verbo. Eu fiz a lição de casa. A pessoa, no caso sou eu. A ação seria fazer, eu fiz. E o complemento seria a lição de casa. É o que forma o resto da frase. É o que a gente chama no português de predicado. Tá, beleza. Então, vamos formar frases no presente simples. Eu gosto de suco. I like juice. I like juice. Eu gosto de suco. Ai, teacher, mas tem o de. Eu gosto de suco. Mas aqui eu não preciso, depois do like, eu não preciso complementar. Eu só coloco a coisa. Eu gosto porque gostar já significa gostar de alguma coisa. Eu durmo cedo. I sleep early. I sleep early. Eu durmo cedo. Pessoa. I, verbo sleep, complemento early. Ok? Se eu quiser fazer uma frase na negativa, como é que funciona? A gente vai usar o que a gente chama de auxiliar, ok? Você vai sempre lembrar dessa palavrinha, porque os auxiliares, eles são muito importantes no inglês. E o que é um auxiliar? Um auxiliar é uma palavra que indica algo, ele é um indicador. Ele não vai significar nada na frase, ele só vai indicar. E aqui, para o presente simples, o auxiliar que a gente vai usar é o do, certo? To do, o verbo to do, significa fazer. Mas, quando eu uso o do no presente simples, ele simplesmente é um auxiliar. Ele não significa nada, ele só está indicando que essa frase está no presente. E quando que eu vou usar o do? Quando eu for falar na negativa, eu não gosto de suco. Aí você coloca do not like juice. Um pouquinho apertado, mas ó, I do not like juice. Então aqui, esse do, ele tá servindo como um auxiliar para esse not. Eu não posso falar I not like, ok? Eu tenho que usar o do, I do not. Ou, como muitas pessoas preferem empregar, don't. I don't like juice. Isso sempre na negativa, no presente. Tirando quando for o verbo to be, porque o verbo to be ele tem suas próprias regras. Mas sempre que eu for falar uma frase no presente simples, na negativa eu vou usar o do not ou don't. I don't sleep early. Eu não durmo cedo. I don't talk to strangers. Eu não falo com estranhos. Então, sempre a gente vai ter esse don't. Mas, lembra daquela regrinha. He, she, it é o quê? Plural, isso mesmo. He, she, it é plural. Então, o don't, ele vai virar doesn't. Doesn't. He doesn't play football. Ok? Então, com he, she ou it, o do, ele vira does. E o do not vira does not, que seria o doesn't. E quando eu uso auxiliar, o verbo
volta pro normal. Então, não é he doesn't plays. He doesn't play. Por quê? Porque o does, ele já tá comendo a necessidade de plural do he, she ou it. Então, eu sempre vou, o plural ele vai estar no does, então o verbo ele vai voltar ao normal. He doesn't like cake. Ele não gosta de bolo. The cat doesn't like to take shower. O gato não gosta de tomar banho. Você vê nessa frase a gente tem o tomar, então to take, o verbo ele não tá flexionado. Então eu tenho I like. The cat doesn't like to take shower. O gato não gosta de tomar banho. Então o do para he, she ou it vira does. Ok, e agora perguntas. Como eu faço uma pergunta? Em inglês, fazer uma pergunta não é tão simples. Porque em português a gente fala, você gosta de banana. Aí a gente só muda a entonação. Você gosta de banana? Isso já é uma pergunta. No inglês, não. A gente precisa realocar algumas partes da frase. Então, you play chess, que é xadrez. Eu tenho essa frase aqui na afirmativa. You play chess. Geralmente, quando eu vou fazer uma pergunta em inglês, eu inverto. Então aqui é como se tivesse um pequeno do escondido aqui depois do you play chess. Mas esse do ele tá escondido na afirmativa, a gente não fala ele. Para fazer interrogativa, eu vou trocar o auxiliar pelo verbo. Então vai ficar do you play chess? Do you play chess? Aí, interrogação. Então, as perguntas, quando a pessoa for I, you, we ou they, a pergunta ela vai sempre vir com do na frente. Do you like? Do we like? Do we stay? Do they play? Do they go? Então, sempre a pergunta vai vir com o do na frente. Ok? E para he, lembrando, o do vira o quê? Does. Então, he likes cake. Does he like cake? Lembrando que quando eu coloco does, o verbo volta para a forma original. Porque o does, ele já supre a necessidade de plural. Então, does he like cake? Relembrando tudo. A frase em inglês. Pessoa, ação, complemento. Eu sempre vou ter que ter essas três coisas para formar uma frase. Se falam para você, forme uma frase, eu tenho que ter pessoa, ação e complemento. Ok? Beleza. He, she, it. Verbo no plural. Sempre he, she, it, verbo no plural. Para negativas, eu uso don't para as pessoas, a maioria das pessoas, e doesn't para he, she, it. Na pergunta, eu inverto e eu começo a frase com do ou com o does. Deu para entender? Essa aula ficou um pouco mais longa porque é um conteúdo um pouco mais extenso e é meio difícil explicar ele assim rápido, então se ficou alguma dúvida você pode fazer nos comentários, tá? Eu vou tentar responder todas as dúvidas e se você tiver alguma dificuldade em inglês, alguma ideia de assunto que queira que eu fale em um vídeo, também pode falar nos comentários, espero que tenha gostado e bye bye!